Você acha que está no controle da sua vida, mas não está. Se você não controla a sua mente, ela controla você. E é exatamente por isso que você continua repetindo os mesmos erros, tomando as mesmas decisões e vivendo os mesmos resultados, mesmo querendo mudar. O problema não está no que você faz, está no que está por trás disso. Pensamentos automáticos, impulsos e padrões que você nunca parou para questionar. Aqui no Mentalidade Mestra você vai entender como isso funciona e como assumir o controle antes que a sua própria mente continue decidindo por você. Se você prestar atenção até o final, você não vai sair desse vídeo pensando igual. O problema não está fora, está na sua mente. Enquanto você continuar pensando, reagindo e decidindo do mesmo jeito, sua vida vai continuar seguindo o mesmo padrão, não importa o quanto você tente mudar. Você não está travado por falta de oportunidade. Você está sendo controlado por aquilo que nunca aprendeu a dominar. E enquanto não assumir esse controle, nada muda. Se você não controla a sua mente, então qualquer pensamento vira verdade, qualquer emoção vira comando e qualquer impulso vira decisão. E é assim que você perde o controle sem perceber. Você começa o dia com uma intenção e termina agindo totalmente diferente. Você sabe o que deveria fazer, mas faz o oposto. Você quer mudar, mas repete. E isso não é coincidência. É falta de controle. Porque a sua mente não para. Ela produz pensamentos o tempo todo, mas se você não filtra, não questiona e não domina isso, você começa a obedecer tudo que aparece. E quando você obedece sem perceber, você perde a direção. Então não é a vida que está te levando. É a sua mente que está te arrastando. E enquanto isso continuar assim, não importa o quanto você tente mudar por fora, por dentro, tudo continua igual. Observe antes de obedecer. Se você quer assumir o controle da sua mente, o primeiro passo não é tentar mudar tudo de uma vez, é parar de obedecer automaticamente o que passa pela sua cabeça. Porque hoje você não questiona, você reage. Um pensamento aparece e você já acredita. Uma emoção surge e você já segue. Um impulso vem e você já age. E nesse processo, você nem percebe que perdeu o controle. Então o primeiro movimento é simples, mas exige algo que você não está acostumado. Observar. Observar o pensamento antes de aceitar. Observar a emoção antes de reagir. Observar o impulso antes de agir. Criar um espaço entre o que surge na sua mente e o que você faz com isso, porque é nesse espaço que o controle começa a existir. Mas a maioria não faz isso. A maioria vive no automático, sem filtro, sem pausa, sem consciência, apenas reagindo e depois lidando com as consequências. E é exatamente por isso que continua presa. Se você não aprende a observar, você continua obedecendo. E quem só obedece à própria mente nunca controla nada. Corte o impulso antes da ação. Se você não aprende a travar o impulso, então você nunca vai ter controle de verdade. Porque no final das contas, é no momento da ação que tudo se define. Você pode até entender tudo isso aqui, pode concordar, pode sentir que faz sentido. Mas quando o impulso vem, é ali que você mostra se está no controle ou não. E na maioria das vezes, você não está. Você sente vontade de parar e para. Sente preguiça e adia. Sente desconforto e recua. Sem resistência, sem questionamento, sem controle. E depois tenta compensar com motivação. Mas não funciona. Porque não é o entendimento que muda sua vida. É o que você faz no momento em que a mente tenta te puxar de volta. Então aqui é direto. Ou você aprende a cortar o impulso, ou você continua sendo controlado por ele. E cortar não é ignorar, é perceber e não obedecer. É sentir vontade e não agir. É ter o impulso e segurar. Porque é exatamente nesse momento que o padrão começa a quebrar. Mas se você continua cedendo, então aceita uma coisa. Você não está tentando mudar. Você só está repetindo com consciência.
Não acredite em tudo que sua mente diz. Se você acredita em tudo que pensa, então você está completamente vulnerável, porque a sua mente não fala apenas verdades, ela repete padrões. E o problema é que você não questiona. Um pensamento surge e você já aceita. Uma dúvida aparece e você já recua. Uma ideia negativa vem e você já assume como real. E sem perceber você começa a agir baseado nisso. Mas a maioria desses pensamentos não é lógica, não é atual e nem é consciente. São apenas repetições antigas, interpretações que você carregou por tanto tempo que passaram a parecer verdade. E é assim que você se limita. Não porque não pode, mas porque acredita que não pode. Não porque é difícil, mas porque sua mente diz que é, e você aceita. Então aqui entra um ponto que muda tudo. Parar de tratar pensamento como verdade. Começar a questionar. Isso é real? Ou é padrão? Isso faz sentido? Ou é automático? Isso me ajuda? Ou me trava? Porque no momento em que você quebra essa confiança cega na sua mente, você começa a recuperar o controle. Mas se continuar acreditando em tudo, então você não decide nada. Você só segue o que aparece. E quem vive assim, não constrói nada, só reage ao que pensa. Agir mesmo sem vontade. Aqui é onde a maioria falha de vez. Porque enquanto você continuar dependendo de vontade, motivação ou estar bem para agir, você nunca vai ter controle da sua vida. Vai ter apenas momentos de ação seguidos de longos períodos de repetição. Você só faz quando quer. Só começa quando está animado. Só continua quando está fácil. E para quando não está. E é exatamente isso que te mantém no mesmo lugar. Porque vontade não é controle. É instável, muda o tempo todo, some rápido e aparece quando quer. E se você depende disso, você não decide nada. Você só reage ao que sente. Então aqui não tem ajuste bonito. É direto. Ou você aprende a agir mesmo sem vontade, ou você aceita continuar sendo controlado por ela. Agir cansado. Agir sem motivação. Agir quando seria muito mais fácil parar. É isso que quebra o padrão. É isso que constrói uma mente forte. Mas a maioria não faz porque espera se sentir pronta, espera o momento certo, espera o ânimo voltar. E enquanto espera, continua exatamente igual. Então, se você quer controle de verdade, para de negociar com a própria mente. Decide e faz. Porque quem só age quando quer, nunca constrói nada sólido. Agora junta tudo isso e encara sem fugir. Você não está sem controle por acaso. Você nunca assumiu o controle de verdade. Você deixou a sua mente decidir por você. Deixou o impulso falar mais alto. Deixou pensamentos definirem suas ações. E depois quis resultados diferentes. Mas isso não existe. Porque enquanto você continuar sendo guiado por tudo que sente e pensa sem questionar, sua vida vai continuar sendo apenas uma repetição do que já foi. E no fundo você sabe disso. Sabe quando está se sabotando. Sabe quando está cedendo. Sabe quando está escolhendo o mais fácil. Mas continua. Então para de fingir que não entende. Você entende. Você só não quer sustentar o que precisa ser feito. Porque mudar exige desconforto. Exige controle. Exige parar de agir como sempre. E é exatamente isso que você evita. Então aqui não tem meio termo. Ou você assume o controle da sua mente, ou aceita que vai continuar sendo controlado por ela. E isso vai definir tudo. Aqui no Mentalidade Mestra você não veio buscar motivação, você veio acordar. E se você entendeu o que foi dito aqui, então já sabe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Agora, é decisão. Ou você fecha esse vídeo e continua sendo o mesmo, ou começa de verdade a agir diferente. Se inscreve no Mentalidade Mestra, porque aqui você vai aprender a desenvolver o tipo de controle que a maioria nunca tem. E é isso que separa quem continua preso de quem constrói uma vida diferente. Agora a escolha é sua.